Olá, que Deus abençoe, ilumine grandemente e abundantemente a vida de cada um de vocês. Que Deus faça de cada um a própria bênção para jorrar por toda a vida. Hoje nós daremos a continuidade das 50 dicas para blindar a sua fé. E hoje é a dica 15: seja a imagem de Deus nesse mundo. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, que traz vida, que é o alimento para a nossa alma e para a nossa fé, nós iremos falar com Deus e pedir a Deus o entendimento, o discernimento e a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em tua imensa e gloriosa presença. Meu Pai, nós te agradecemos pela vida, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor abençoe, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo, meu Pai. Essa pessoa não está ouvindo a minha voz, mas faça, meu Pai, com que ela ouça a sua voz, com que ela ouça, meu Pai, o que a tua palavra vai dizer para ela, Senhor. Fala com cada um de nós. Abra os olhos da fé, os olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que venhamos entender o que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Desperta em nós, Senhor, a tua sabedoria, para entendermos qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos. Muito obrigado. Conduza esta palavra. Amém. Amém? Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, olha o que diz. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Então, olha o que o apóstolo e discípulo do Senhor Jesus, João, ele diz. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, aquele que diz, o aquele somos nós, que permanecemos nele. Nele quem? Deus, o Senhor Jesus. Esse deve também andar assim como ele andou. Então nós, eu, você, todos nós, para estarmos, permanecermos em Deus, é necessário que nós andemos, que nós façamos da mesma forma que o próprio Senhor Jesus fez aqui neste mundo. Olha o que diz aqui no nosso estudo. Tudo que é próprio do mundo deve morrer dentro de você. E é por isto mesmo. Porque se você vai andar assim como o próprio Senhor Jesus andou, fazer o que o Senhor Jesus fez, falar como o Senhor Jesus falou, em todos os âmbitos da sua vida, então é necessário que o mundo morra dentro de você. Ou seja, o mundo, as coisas do mundo, as práticas erradas, o que não agrada a Deus, deve morrer dentro de você. E dentro de você nascer uma nova criatura, se fazer coisas novas, como diz a palavra de Deus. Quando nós nascemos de Deus, nós somos uma nova criatura e nós temos o pensamento que vem de Deus. Nós temos os mesmos pensamentos que Deus pensa, os mesmos pensamentos do Senhor Jesus. Então, tudo que é próprio do mundo deve morrer dentro de você. Se você se tornou uma nova criatura, as pessoas não devem mais ver o seu antigo eu. Elas devem ver Jesus. Então, é por isso que o título, a dica de hoje é exatamente essa. Seja a imagem de Deus nesse mundo. Então, nós devemos ser como representantes de Deus aqui neste mundo. Nós devemos representar a palavra de Deus aqui neste mundo.
para que as pessoas que estiverem ao nosso redor, as pessoas que olham para a nossa vida, que olham para nós, que elas vejam o Senhor Jesus na nossa vida, que elas vejam a manifestação do poder do Senhor Jesus na sua vida. E é o que Deus quer fazer com você. Deus quer que cada um de nós sejamos semelhantemente como Ele fez aqui na terra. Em continuação, olha o que diz. Essa é a nossa responsabilidade quando conhecemos e vivemos a verdade. A verdade aqui está com letra maiúscula, que significa a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que liberta, a verdade que traz vida, a verdade que transforma. Então, é a nossa responsabilidade. Quando nós nascemos de Deus, quando nós somos feitos uma nova criatura, é a nossa responsabilidade representarmos Deus neste mundo. Porque se nós falamos que cremos num Deus tão grande, se nós falamos que servimos a Deus, mas a nossa vida não mostra que a gente serve a Deus, então não adianta. Então é por isso que há necessidade de nós sermos semelhantemente como o Senhor Jesus andou aqui neste mundo. Como diz lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, você pode acompanhar este versículo na sua Bíblia. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que permanece em Deus, esse deve também andar assim como ele andou. E não há alternativa. Em continuação com o nosso estudo, se dentro de você está o Espírito de Jesus, você se torna cópia dele. Então nós devemos ser embaixadores do Senhor Jesus aqui neste mundo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, olha o que Paulo, dirigido pelo Espírito Santo por Deus, pelo Espírito que havia no Senhor Jesus, olha o que Paulo disse. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, aqui Paulo está dizendo, Deus está dizendo para cada um de nós, nós devemos ser os embaixadores do Senhor Jesus aqui neste mundo. Nós devemos representar a palavra de Deus neste mundo, para que todos vejam que Deus é grande na minha vida e na sua vida. Deus quer se mostrar grande. Deus quer fazer com que se cumpra as promessas que Ele prometeu, que Ele determinou para a vida de cada um de nós, para a vida daquele que crê, que confia e que coloca Deus em primeiro lugar, que ama a Deus, que considera a Deus. Então, seja a imagem de Deus nesse mundo. Ande como o Senhor Jesus andou. Faça tudo pensando o que o Senhor Jesus faria. Se o Senhor Jesus estivesse no meu lugar, o que o Senhor Jesus faria? Ele faria isso? Ele faria aquilo? Ele não faria isso? Ele falaria aquilo? Então, quando você é dirigido por Deus, pelo Espírito que há no Senhor Jesus, então você se torna cópia dele. Você e o Senhor Jesus passam a andar juntos, um junto com o outro. Em tudo que você precisar na sua vida, o Senhor Jesus, Ele vai te acompanhar, Ele vai te guiar, Ele vai te dirigir, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar o conhecimento da palavra dEle, para que você se torne uma nova criatura e a cada dia que passe, você esteja ainda mais pertinho de Deus e conhecendo quais são os pensamentos de Deus para a sua vida. Então,
Essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é nós vivermos a verdade, porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a palavra de Deus, que é a verdade. Então é necessário também que não só conhecemos, mas que pratiquemos, que nós vivemos a palavra de Deus aqui neste mundo. Então, se dentro de você está o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, você se torna cópia dele. Porque as pessoas, elas devem ver em você o Senhor Jesus. O mundo deve morrer dentro de você. Quando você se torna cópia dele, do Senhor Jesus, quando você passa a praticar o que o Senhor Jesus fez aqui neste mundo, o que o Senhor Jesus nos ordenou, o que Deus nos ordenou, os mandamentos, a promessa que ele nos fez vai se cumprir em nossa vida. Mas é necessário que primeiro nós também façamos a nossa parte, que primeiro nós cumpramos em fazer a parte que cabe a cada um de nós, a parte que cabe a mim, que cabe a você, que cabe a cada um de nós. Deus não pode fazer. A parte de Deus, o que ele prometeu aqui na palavra de Deus, ele vai cumprir. Mas primeiro temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer o que cabe a cada um fazermos. Então você se tornará a imagem de Deus neste mundo. Como o apóstolo Paulo disse, somos embaixadores da parte de Cristo. Quando você se torna embaixador do Senhor Jesus aqui neste mundo, você se torna cópia dele. Você se torna propriedade exclusiva dele. Você se torna dele. E cada vez mais nós vamos garantindo a nossa salvação. Porque Deus quer que sejamos a imagem dele aqui neste mundo, para primeiramente nós garantirmos o nosso bem mais precioso, que é a nossa salvação. É o nosso bem mais precioso, indiscutível e incomparável, que é a nossa salvação, que devemos garantir dia após dia. Devemos permanecer. E para você ser a imagem de Deus nesse mundo, nós estávamos falando há dias atrás, meditando na palavra de Deus, nas dicas para blindar a sua fé. Nós estamos levando, Deus está falando com cada um de nós através dessas dicas. Deus tem falado comigo através de cada dica que Ele tem nos orientado a passar para vocês. Porque essas dicas são para blindar a nossa fé. Se a fé é o único canal de ligação entre nós e o próprio Deus, então nós devemos manter nesta fé. Como falamos ontem ou anteontem, devemos ter fé para manter na fé. E é necessário que tenhamos fé para mantermos na fé e permanecermos garantindo a nossa salvação. Semelhantemente como um casamento que nós temos falado. Para sermos a imagem de Deus nesse mundo, é necessário o sacrifício. O Senhor Jesus, ele fez o sacrifício dele aqui neste mundo. Ele se entregou por cada um de nós, por mim, por você, por todos nós. Agora cabe a cada um de nós também sacrificarmos por ele. Porque não quer dizer que o Senhor Jesus sacrificou por nós, que nós não devemos sacrificar. Não, nós devemos sacrificar dia após dia, segundo após segundo. E este sacrifício é igual no casamento. Para o marido e a esposa terem um relacionamento duradouro para sempre, como é firmado no primeiro dia onde aquele casal está perante Deus e o altar, então é necessário um sacrifício dia após dia. Sacrificar nossa vontade, o nosso eu, os desejos da carne,
a vontade que há dentro de nós. Sacrificar também o que vai sair da nossa boca, os pensamentos negativos. Enfim, nós devemos viver uma vida de sacrifício. Dia após dia, exige um sacrifício. Assim como o apóstolo Paulo, ele foi muito perseguido, mas ele não deixou de sacrificar nenhum dia. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido porque o Senhor Jesus disse: bem-aventurado sois vós quando vos perseguirem. Quando nós somos a imagem de Deus, as pessoas, elas vão olhar para a nossa vida e elas vão ver Deus dentro de nós. Mas o que o mal, o diabo, o mundo vai querer fazer para nos derrubar? Vai usar situações, vai usar pessoas, vai usar circunstâncias para abalar a fé que tem dentro de nós. O apóstolo Paulo mesmo, como estamos citando aqui, ele foi perseguido por toda a sua vida, desde quando ele se entregou para Deus e começou a viver uma vida de sacrifício. Mas ele não deixou de viver uma vida de sacrifício. Dia após dia, ele permaneceu levando o evangelho, levando a palavra de Deus e salvando almas para Deus, para o reino dos céus. E é o que o apóstolo Paulo, ele já fez isso. E ele cumpriu com a sua obrigação, com o seu dever aqui nesta terra. Agora é a vez de cada um de nós, é a minha vez, é a sua vez, de representarmos Deus, de sermos embaixadores da palavra de Deus. Nós vamos ser perseguidos, injuriados, odiados, mas assim como somos, o Senhor Jesus disse que bem-aventurados somos nós quando perseguirem por causa que nós estamos levando o evangelho, levando a verdade. Quando você decide viver a verdade, o que é viver a verdade? Viver a verdade é viver na palavra de Deus, é viver de acordo com o que a palavra de Deus nos instrui, nos ordena. Então, quando nós decidimos viver de acordo com a vontade de Deus, nós nos tornamos a imagem de Deus neste mundo. E você pode ter a certeza mais que absoluta que Deus está com você. O Senhor Jesus disse que nós seríamos odiados, perseguidos, injuriados, mas o Senhor Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não se preocupe, não tenha medo. O Senhor Jesus estará contigo, estará comigo, estará conosco até a consumação dos séculos. É a promessa dele para aquele que quer viver uma vida de sacrifício, para aquele que teme a Deus, para aquele que teme a sua salvação. O temer aqui não é ter medo de Deus, é respeito, é consideração, é reverência, temor. E quando você teme a Deus e a sua salvação, então, meu amigo e minha amiga, Deus está com você, independentemente do que você passe. Nós não falamos no início desta dica que quando nós nos tornamos a imagem de Deus neste mundo, o Senhor Jesus está conosco. Por onde nós formos, Ele estará junto com nós, andando junto com cada um de nós. Então, não precisa você ter medo. Deus é contigo. Então, procure sempre fazer andar de acordo com a palavra de Deus. Que sejamos a imagem de Deus neste mundo para levar as boas novas, levar o evangelho, levar a salvação, que é o nosso bem mais precioso. Meu amigo e minha amiga, busque pela sua salvação, dia após dia, sacrifique pela sua alma, sacrifique pela sua fé em Deus, que é essa fé inteligente, essa fé racional que vai te garantir dia após dia, junto com a sua salvação, até o reino dos céus, junto com Deus e o seu Filho Jesus. Amém? Que Deus abençoe
e ilumine poderosamente, grandemente e abundantemente a cada um de vocês. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.